Fala aí, tudo beleza? Cara, nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona, basicamente aqui, como que eu faço a demonstração de resultado para os meus clientes aqui de gestão de tráfego. Eu estou usando aqui uma planilha de Google Ads aqui para exemplificar, mas a de Facebook Ads vai basicamente os mesmos indicadores aqui, tá? E aqui, cara, e aí esse vídeo, na verdade, ele vai ser um vídeo de dois cumes aqui, basicamente, né? Eu vou mostrar para você, gestor de tráfego, como que eu faço para medir aqui como que funciona a integração dos dados e tal, e como que eu faço para mostrar os meus resultados para o cliente, e vou também mostrar para você, cliente, talvez da agência, que pode vir a receber esse vídeo, como que você vai preencher lá, e qual a importância de você preencher isso aqui. Porque, cara, eu já vi vários clientes na agência, cara, às vezes clientes que nem prolongam a parceria, porque os caras não conseguem me fornecer os dados que eu preciso para alimentar essa dashboard aqui. E eu vou explicar para você, então serve tanto para o gestor de tráfego que está fazendo anúncios aí, ou para os meus clientes, para os clientes da agência posso enviar esse vídeo para entender como que funciona essa parada. Então, cara, basicamente aqui, ó, a gente usa o Google Data Studio, que agora tá Google Looker Studio, eu acho que é Locker, sei lá, mas é o Google Data Studio. Eu uso basicamente aqui, nessa dash, duas fontes de dados principais. Essa planilha, e cara, hoje eu estou usando aqui como exemplo, aqui eu não vou ensinar como que faz do passo a passo, entendeu? Mas é bem simples, cara, você vai entender. Eu vou abrir aqui o editar, vou mostrar basicamente, mas é bem simples de entender, de compreender e de reproduzir aí se você quiser fazer para tua empresa. É bem fácil de entender, beleza? Então são duas fontes de dados que eu tenho aqui para alimentar essa planilha, essa dash. Primeiro é essa planilha aqui. Cara, e essa planilha, deixa eu só, eu escrevi aqui, ó, eu coloquei aqui algumas coisas, que na verdade algumas coisas, uma coisa que eu não queria esquecer, eu achei que ia ter mais, mas só teve essa daqui. Mas é importante, eu não queria esquecer por quê? Cara, por que eu criei essa dash, né? Aí eu vou te explicar o que acontece. A gente sabe o que a gente precisa. Tem coisas que são óbvias na vida da gente, que só que a gente que não faz. É aquela coisa, né? Eu sei que para eu ficar malhado, eu preciso, é óbvio, eu preciso treinar, eu tenho uma boa alimentação, né? São óbvias as coisas que eu preciso fazer para ter um corpo sarado, por exemplo. E aqui é a mesma lógica, né? É óbvio que você precisa ter uma dashboard, só que no começo eu não tinha. E por que eu criei, né? Da onde veio a necessidade? Eu acho que isso aqui, você vai entender por que eu tô falando sobre isso, cara. Eu vou até colocar my face aqui, ó, pra você entender por que eu tô falando isso. Porque, cara, eu criei essa dash porque eu percebi o seguinte, eu tava tendo muito desistência de alguns clientes, entendeu? E justamente por quê? Porque eu não tava conseguindo apresentar os resultados para os meus clientes. E qual que é a importância de você apresentar os resultados? E principalmente quando você tem lucro, obviamente, né? Que se você for ver aqui a nossa dashboard aqui, a gente está com na Promovas aqui. Cara, a maioria dos clientes é de 100% de retorno sobre investimento para cima, entendeu? Então, a partir do momento que eu consigo mostrar isso aqui para o meu cliente, cara, ele não tem mais razão alguma para rescindir o contrato comigo. Entendeu? Então isso aqui é importante, isso que eu deixo claro aqui, tanto para você cliente, quanto para você gestor de tráfego. Cara, eu não quero que vocês rescindam um contrato comigo, eu quero que vocês vendam mais, eu quero que vocês invistam mais, eu quero que vocês, cara, eu até depois posso acrescentar alguns dados aqui, eu percebi aqui agora falando com vocês, que eu poderia colocar aqui, vamos supor, o crescimento de investimentos em anúncios. Cara, a minha empresa começou esse ano investindo 200, 300 reais por mês em anúncios. Esse mês, se eu ver aqui no meu período aqui, ó, e procurar aqui, ó, e aí eu consigo, isso aqui tudo meu cliente, cara, eu vou explicar direitinho, tá? Mas eu consigo ver que eu gastei, ó, esse mês eu tive um retorno negativo, foi o segundo mês do ano que eu tomei prejuízo, né? Mas faz parte, né? Se você for ver no geral aí, se eu pegar o ano, né, que é o período que tava, você vê que eu tô positivo, mas esse mês aqui teve. Mas você vê que eu tive um investimento em Google Ads aqui, cara, de R$ 1.700. A gente tá investindo bastante em Google Ads. Eu dei até uma seguradinha o mês que vem, na verdade, até a diminuir no orçamento, que eu acho que eu exacerbei aqui os meus gastos. Mas enfim, isso aqui o cliente vai poder chegar lá e vai poder personalizar o período que ele quiser para poder ver aqui o retorno sobre o investimento dele. E como é que funciona isso? Vamos lá. Eu vou até colocar aqui, vou adicionar aqui. Eita, sumiu? Cadê? Ah, não é aqui, é aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá bom? Só pra gente não confundir. Tá bom? Porque eu criei a dash, eu já respondi. E até esqueci a pergunta que eu tinha feito de novo. Tá. A importância da coleta de dados, vamos colocar assim.
bom? Que isso, cara, sinceramente, se o cliente, inclusive, gente, eu tô até pra fazer um canal aqui, uma série aqui no canal, sobre cases de agência. Cases de agência. Vai ser tipo um caso de família, mas vai ser casos de agência, na verdade, né? Casos de agência. E eu tava com um cliente, cara, que ele não tava me passando os números. Eu chegava pra ele e perguntava, porque aqui, ó, vamos lá, o que tem nessa... Vamos lá, vamos explicar agora as fontes de dados aqui. Cara, a primeira fonte de dados é o Google Ads. Então, assim, não tem segredo. Eu não vou explicar pra você aqui o Google Ads, porque, cara, é o Google Ads. Se você vai lá, ele já vai te dar tudo prefeito, assim, todas as métricas de custo, de conversão. Por exemplo, aqui na taxa de conversão em vendas, que eu preciso, né, preciso explicar essa dash primeiro, né? Deixa eu pensar qual que vai primeiro. Faz tempo que eu não faço vídeo, então eu tô meio confusinho. Mas não tem problema, vamos lá. Vou deixar esse vídeo com uns 10 minutinhos no máximo aqui, tá bom? 10, 12. Mas vamos lá. Deixa eu explicar então rapidamente aqui como que funciona aqui a nossa dash. Então aqui a dash eu tenho, primeiro, a parte aqui de funil de vendas. Então o que seria o funil de vendas? Quantidade de cliques para quantidade de conversões e para quantidade de vendas. Meus amigos, as minhas vendas são, cara, o meu nicho, cara, são poucas vendas mesmo. Eu invisto bastante. O custo por vendas aqui nesse mês, por exemplo, ó, tá R$ 1.700. Foi o que eu investi total para fazer uma venda, que foi o que eu fiz. E vendi R$ 1.399, então eu tive esse prejuízo aqui de menos 310, que é menos 18% de retorno sobre investimento aqui, tá? Então, vamos lá. Então aqui, eu tenho aqui um funil de vendas e aqui igual a mesma coisa. É a mesma coisa do funil de vendas, mas aqui com os custos. Então eu tenho aqui o custo por clique, que meu custo por clique ele geralmente é altíssimo. Eu tenho aqui o custo por conversão, então eu tenho aqui quanto que eu tô pagando por conversões, aqui o custo por vendas, tá? Eu vou pegar aqui no ano inteiro, tá bom? Vou pegar o ano inteiro para não ficar esse valor aqui, para ter mais dado também, né? Este ano, vou aplicar. Vamos lá. Vamos lá, então beleza. Então eu tô com um custo médio de conversão de R$31. Tô com um custo por venda, cara. Eu tô pagando R$600 para fazer uma venda. E aqui é o meu retorno sobre investimento de fato. Então aqui eu tenho aqui, cara, os meus clientes têm essa parte de serviço aqui, que eles me pagam para eu gerenciar as contas. Então aqui, como eu não pago, porque essas são as minhas contas, então aqui tá zero. Mas o meu cliente vai ter aqui, tá? Aqui valor em ads, então quanto que eu gastei em ads o ano inteiro, tá? Então 9 mil, quase 10 mil reais de investimento esse ano. Cara, o ano que vem eu com certeza vou bater aí 15, 20 mil de investimento de anúncio, tá? O investimento total aqui também, que você tem aqui, por exemplo, se eu tivesse serviço aqui, eu vou colocar aqui um serviço aqui pra você. Eu vou pegar esse mês aqui, vou dar um 500 aqui, vou vir aqui na dash e vou atualizar os dados aqui, ó. Você vai ver que ele vai colocar o 500 aqui e vai somar. Então o meu investimento total, aí ele muda mais ainda que o meu retorno sobre investimento, porque aí ele vai mudar esse valor aqui, esse lucro aqui. Bom, ele vai mudar aqui, ele vai somar, na verdade, é básica a conta. Ele vai somar aqui com o valor em ads com o serviço, vai somar o investimento total, vai pegar o total em vendas e vai subtrair aqui para saber o lucro, e aqui vai calcular o ROAS. Cara, tá bem simples de entender. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade de explicar. Faz tempo que eu não faço vídeos, então por isso que eu tô às vezes meio difícil aqui de explicar, a didática tá meio enroscada, mas a gente chega lá, beleza? Aqui embaixo, nada mais é do que um gráfico mostrando aqui um funil de vendas. No caso, esse daqui é a relação entre cliques, conversões e vendas, e esse daqui é a relação entre impressões, cliques e conversões. É só um nível atrás aqui. Eu poderia misturar. Você podia misturar um relatório, podia fazer assim, cara. Eu sou uma pessoa, isso aqui eu vou até botar My Face de novo aqui. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu tô sempre modificando minhas coisas. Eu tô sempre me otimizando, cara. Nunca eu faço uma coisa que fica mesmo tempo pra sempre, igual pra sempre. Eu tô sempre, cara, essas últimas semanas, principalmente, que, cara, eu tive... dediquei bastante esforço na parte de vendas, então eu otimizei as minhas propostas, eu otimizei meu site, então tudo que a empresa tudo que eu vou fazendo a gente vai otimizando, cara, vai ficando melhor ao longo do tempo. Isso é sempre. Então, tem alguma coisa pra mudar aqui, Alan, podia sugerir, cara, bota nos comentários aí, se você quer sugerir alguma coisa. Eu não vou pedir pra se inscrever no canal, se não quer se inscrever, não se inscreva, tá? Eu vou ser o único produtor de conteúdo que não vai mendigar like aqui e mendigar seguidores. Cara, você quer seguir, segue, se não quer seguir, não segue, tá? E se você quer sugerir alguma mudança aqui na minha planilha, por favor, joga nos comentários, terei o prazer de avaliar, e se for muito pertinente, eu vou colocar ali na minha lista de otimizações, beleza? Então aqui, basicamente,
um funil, né? Então você tem aqui quantidade de cliques, conversões e vendas, e aqui é a mesma coisa, só que ao longo do tempo, dos dias aqui. Então como que tá, por exemplo, você vê que aqui eu tive muito mais cliques, você vê que aqui foi justamente porque aqui eu tive muito mais investimento esses últimos meses aqui, ó. Aqui dá pra ter uma ideia do meu investimento em anúncios, como você vê que aqui no final do ano eu investi mais, né? Aqui ele tem uma visão geral aqui de total de impressões. Aqui minha média de custo por 1000 impressões, então eu tô pagando R$ 259 a cada 1000 impressões. Aqui eu tenho a média do meu CTR, né? Quantos por cento, a cada 100 vezes de meus anúncios são exibidos, quantas vezes a pessoa clica nele, 4,75, e aqui também há impressões no topo. Então quantas vezes das buscas as minhas impressões estão sendo no topo da pesquisa, né? Não necessariamente na primeira posição, tá? No topo às vezes é na segunda também. E aqui os meus conjuntos de anúncio para o cliente saber. Aqui eu coloco os nomes bonitinhos, então ele sabe os temas das campanhas. Pô, cara, eu não vou falar sobre rede de pesquisa aqui porque o meu tempo já está se findando, mas é isso aqui, basicamente nossa dashboard é essa daqui. Então ela é alimentada pelo Google Ads, então cara, não tem segredo, eu vou mostrar aqui no editar aqui para você ver. Não vou ensinar a mexer com Data Studio aqui. O meu intuito desse vídeo não é ensinar Data Studio, é ensinar só você a observar isso aqui e a entender para que serve, como que funciona, né? E a utilidade principalmente, né? E basicamente como que eu tô fazendo. Então o Google Ads é só você conectar a sua fonte aqui de Google Ads e a planilha, que para finalizar é o que eu vou mostrar aqui para você agora. Então a planilha que eu tenho aqui, eu tenho os meses, tá? Eu tenho o serviço, então se o cliente pagar aqui o serviço, eu vou colocar o valor que ele tá me pagando do serviço, o valor em ads, então o valor em ads eu pego lá da... Por que eu pego lá? Porque eu somo o serviço. Então se eu pegar só o valor em ads lá do Google Ads, ele não vai me somar o serviço aqui, eu gosto de fazer aqui pela planilha. Poderia fazer pela fonte do ads? Poderia, mas eu faço pela planilha, tá? Então aí aqui... O valor em ads, o investimento total, que é a soma, nada mais é do que a soma aqui, se você for ver, se eu colocar 500 aqui, por exemplo, ele vai somar, normal. Aí aqui a quantidade de vendas, então, cara, eu tenho que saber, isso que é importante, se eu coloquei aqui, ó, a importância da coleta de dados. Cara, se o cliente, agora, eu não sei se meu cliente está assistindo isso até o final, mas se você cliente, cara, é muito importante que você me forneça esses dados aqui, que você me forneça esses números, a quantidade de vendas, que é o que eu sempre peço. O que o cliente precisa me passar? A quantidade de vendas e o total em vendas, que no caso, na maioria dos clientes é vendas menos o custo, na verdade, né? Então, eu quero saber, eu fiz, sei lá, 15, 20, 30 vendas, tá bom? E aí eu vou calcular o custo por venda, que na verdade ele é basicamente o investimento total dividido pela quantidade de vendas, tá? Isso daqui a própria planilha calcula, e eu preciso do total em vendas. E se você, por exemplo, no caso, aqui eu não tenho muita despesa com as vendas que eu faço, entendeu? Eu não tenho muitas despesas. Então... eu não preciso considerar isso aqui na minha... Eu considero, as pequenas despesas eu considero. Mas o que acontece? Essa coluna aqui é o quê? Se você cliente vendeu, você provavelmente teve uma despesa para fazer aquela venda, às vezes com logística... Você tem uma despesa. Então, o que eu preciso saber aqui, nessa coluna aqui? É a sua vendas menos o seu custo, tá? Eu não vou trocar o nome aqui, mas normalmente na planilha dos clientes eu coloco aqui vendas menos custo, que é a sua vendas, o seu valor de venda, ou seja, é o seu lucro bruto, é quanto você lucrou de fato. Nossa, eu não voltei mais minha face aqui. Vou voltar aqui só para explicar. Então aqui temos a quantidade de vendas, temos aqui também o total em vendas, né? Então o que eu estava explicando, então esse total em vendas eu preciso saber as suas vendas menos o seu custo, o seu lucro bruto, que é o quanto você vendeu menos o quanto você gastou para entregar, que é o seu lucro bruto. Aí desse lucro bruto, que eu vou escrever aqui, que eu vou preencher aqui, eu vou extrair o lucro líquido, que nada mais é o lucro bruto menos o investimento em publicidade, que vai me dar. Aí no fim a planilha vai me dar o meu retorno sobre investimento, tá? Cara, isso daqui é muito basicão de fazer, é muito básico mesmo, é bem tranquilo. E cara, só com isso aqui eu percebi a minha retenção dos meus clientes, bombando assim, de verdade, porque hoje eu consigo mostrar pra eles, falar assim, olha cara, dá uma olhada aqui, você tá tendo lucro, tá? Você tá tendo lucro, entendeu? Você tá tendo lucro, eu não preciso... Eu posso te provar que você está tendo lucro. E, cara, não há razões pelas quais o cara vai me demitir, digamos assim, se ele está tendo lucro com investimento, entendeu? Então, isso aqui serviu... Porque, cara, a dashboard, ela não serve só para... Se você colocar um monte de números, um monte de dados, uma dashboard maravilhosa, linda, o cliente não vai nem olhar, cara. O cliente, ele só vai entrar aqui, você vai ver. Inclusive, esse vídeo que eu tô fazendo para os meus clientes, eu duvido que vai ter um cliente que vai assistir até o final. Ele não vai, cara, porque ele quer saber o quê? Disso aqui, ó. Ele quer saber desse númerozinho aqui. É só isso que ele quer saber. Mais nada, entendeu? E se você conseguir entregar esse número para ele, mostrar para ele que ele tá tendo retorno, ele não tem por que demitir a sua empresa, beleza? Então, cara...
Esse é basicamente o que eu queria passar nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.